Para os israelitas na época do Antigo Testamento, eles tinham uma bacia para banho. Havia uma bacia para banho entre o tabernáculo e o altar. Essa bacia estava cheia de água. Ter a bacia cheia significava que, quando o sacerdote entrava no altar para oferecer sacrifícios ou no tabernáculo, era usada para o novo incenso, ou para acender o candelabro de ouro. Durante esses serviços dedicados a Deus, era preciso primeiro purificar-se. Ou seja, antes de entrar no tabernáculo, ele precisava lavar-se ao lado da bacia na entrada do tabernáculo, limpando bem as mãos e os pés. Só então podia entrar no tabernáculo. Ou, se quisesse entrar no altar. Antes disso, ele devia lavar os pés. Lavar as mãos e os pés. Somente assim era permitido entrar, para que não sofresse destruição. Pois oferecer sacrifícios a Deus significa oferecer alimentos a Deus. Queimar as ofertas no altar em sua honra. Ou seja, apresentar os alimentos a Deus. Portanto, os sacerdotes que ofereciam alimentos a Deus deviam primeiro lavar os pés. Somente então. Claro, hoje em dia Deus não come alimentos como bovinos ou ovinos. Então, o que isso simboliza? Isso não quer dizer que necessariamente devemos lavar as mãos e os pés. Mesmo na madrugada, não se trata apenas do ato literal de lavar mãos e pés. Em um nível mais profundo, devemos purificar por completo as impurezas do nosso interior. Ou seja, temos que nos oferecer a Deus. Deus é santo. Deus é espírito. Portanto, nosso espírito interior também precisa ser purificado. Só assim poderemos orar a Deus. Nossos corações não podem conter outras coisas. Além disso, antes de oferecer louvor e gratidão, devemos lavar o rosto. Somente quando nosso interior estiver verdadeiramente limpo, podemos oferecer orações de gratidão, ou louvores cheios de agradecimento, ou canções de louvor a Deus. Para que as canções oferecidas a Deus não desagradem a Ele, ou para que as orações oferecidas não fiquem sem resposta. Houve uma vez uma mulher que se recusou a ouvir, por isso, Deus deixou de aceitá-la. Portanto, tudo que oferecemos é dedicado a Deus. Então, que tipo de pessoa pode ser purificada? A pureza reside no que ela ouve em seu coração. A pureza interior de uma pessoa depende do que ela escuta. Se ela ouve mensagens de outros deuses, certamente não será pura. É simplesmente impossível ser puro. Mas se ela ouvir a voz de Deus, o que os pastores enviados por Deus pregaram, então ela pode ser purificada. Se, porém, for uma mensagem de outra religião, Deus pode não se agradar. Houve uma vez uma mulher que pregava o Evangelho e distribuía panfletos do Evangelho. Um irmão disse a ela: irmã, não trate o Evangelho apenas como uma narrativa superficial da religião. Você se apresenta perante irmãs santas. Por que não escuta? Na verdade, ela sempre agiu assim. Depois disso, Deus deixou de se agradar dela, porque ela parecia pregar o Evangelho apenas para conduzir as pessoas à religião, e não para levá-las a se voltarem para Israel. Entre esse povo, Deus não permite. Logo, o Espírito de Deus a abandonará, deixando de tocá-la. Se mais tarde ela tentar servir a Deus sem a devida autorização, ou seja, se ela tiver ouvido muitas mensagens de outros deuses, o Pai Celestial deixará de aceitá-la. Então, hoje nós somos assim também. Devemos louvar a Deus no Lio e Meiji. Pois o Lio e Meiji pertence aos israelitas escolhidos. Isso é o altar de Deus. Não é de outra religião. O altar não pertence a nenhuma religião, se servirmos numa religião, ou ouvirmos vários ensinamentos na religião. Então, ao irmos ao altar, Bosque de Hebrete, para realmente entender, esperando e tendo paciência por um tempo, na esperança de que as irmãs envolvidas tenham a chance de se arrepender, essa é a razão. Ou seja, se for assim, o que Deus não aprova é: não importa quanto se peça ao Pai, Ele não aceitará, porque não é sincero. Pois esse altar pertence ao Filho de Deus. De fato, ao Filho de Deus. Assim como o altar na porta do templo é o mesmo altar. Se for assim, quem serve a deuses estranhos, ouve palavras impuras, e depois vem ao altar, Deus certamente não ficará satisfeito. E pode acontecer exatamente como aqui se diz, se não for completamente purificado. Para evitar a morte, vocês devem lavar as mãos e os pés, para que a morte não venha. Assim como o Senhor deu tempo a algumas pessoas, como Jesus Cristo reservou para alguns uma oportunidade de arrependimento, e lhes deu tempo, esperando que se arrependam. Se não se arrependerem, serão condenados à morte. Houve um homem a quem Deus deu um período maior para se arrepender, mas ele não quis. Até que no dia 8 de fevereiro do ano passado, Deus levou sua vida. Ele recebeu muitos avisos, mas nunca obedeceu. Depois, um jovem de apenas 39 anos também teve sua vida tirada por Deus. Isso mostra que Deus tem seu tempo. Um processo de espera. Como dissemos, se não produzir fruto, deve-se esperar 3 anos. Se em 3 anos ainda não der frutos, o Pai certamente não ficará satisfeito. Não ficará satisfeito. Assim entendemos que os que oferecem sacrifícios a Deus devem manter um espírito puro no coração. Precisam de um pastor que, segundo os ensinamentos do Espírito Santo, sirva de exemplo, para que o Pai fique satisfeito. Mas aqueles que adoram deuses estranhos, quando forem ao altar, provavelmente profanarão o altar, até mesmo o altar de ouro. O Pai certamente não ficará satisfeito. Que a glória seja para o trono do Pai. Amém.